Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês se lembram quando eu estava contando a história de Jacó, que ele enganou o seu pai Isaac e o seu irmão Esaú, e a sua mãe disse para que ele fugisse para a casa dos seus parentes? Ele começou a caminhada em direção à casa dos seus parentes. E no caminho, lembra que ele teve um sonho de uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam, e ele ouviu a voz de Deus dizendo que cuidaria dele aonde quer que ele fosse? Pois é, ele ainda não tinha chegado ao seu destino, que era a casa dos parentes de sua mãe. Então, agora animado e fortalecido pela certeza de que Deus estava com ele, ele continuou a caminhada em direção à casa dos parentes de sua mãe. No caminho, ele ficou muito cansado. Logo ele chegou sozinho, meio sujo, cansado. Não estava muito bonito não, a aparência lá, aquelas coisas devido às noites mal dormidas. Tipo assim, uma aparência não muito boa, meio cansada. Mas ele encontrou um poço e sentou ali para beber água. E neste poço ele viu uma moça muito bonita chamada Raquel. Raquel era muito bonita e Jacó percebeu que ela tinha algo diferente. Mas o que ele não sabia era que Raquel era filha de Labão. E que Labão? Era o irmão da mamãe Rebeca. E Rebeca era a mamãe de Jacó. Ai, legal! Então ele havia chegado na casa dos seus parentes. Ele enfim tinha terminado a jornada daquela longa caminhada. Raquel então viu que Jacó era seu parente e o levou para sua casa, onde ele foi muito bem recebido e todos ficaram muito felizes. Labão, que era um homem esperto e experimentado na vida, logo percebeu que Jacó estava apaixonado por Raquel. Então resolveu fazer uma proposta para ele, pois percebeu que ele era muito trabalhador e responsável. Propôs para ele que ele trabalhasse por 7 anos sem receber nada, nem um realzinho. E então ele deixaria Raquel se casar com ele. Ela seria a recompensa pelos 7 anos de trabalho. Como Jacó estava amando muito a Raquel, ele decidiu aceitar a proposta e começou a trabalhar arduamente. 7 anos se passaram e então uma grande festa de casamento foi organizada. E vocês se lembram como funcionava? Na hora do casamento era quando o noivo poderia ver a sua esposa. Antes disso, não. E tudo foi preparado. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Naquela época existia uma regra social que dizia que um homem podia ter várias mulheres. Mas as regras divinas não achavam isso muito bom. Porém, as regras sociais diziam que um homem poderia ter mais do que uma esposa. Coitado. E então chegou o grande momento de Jacó conhecer a sua esposa. Não era Raquel! Quem era aquela? Jacó não amava aquela mulher. Quem era aquela mulher? Ah, crianças, Labão, um tio muito do espertinho, resolveu enganar a Jacó. Leia era a filha mais velha e Raquel era a filha mais nova. E a regra social dizia que a irmã mais velha sempre deveria se casar primeiro do que a irmã mais nova. Ah, Jacó ficou furioso. Como assim? Labão aprontou isso com ele? Mas vocês se lembram que um dia Jacó também enganou ao seu pai? Crianças, na vida as coisas voltam. Pois é, o tio Labão enganou o seu sobrinho Jacó.
E agora ele queria se casar com Raquel. Era por ela que ele era apaixonado. Era ela que ele amava. Então Labão disse o seguinte: tudo bem, você pode se casar com a Raquel, mas você terá que trabalhar mais 7 anos para mim, sem ganhar nada. E a sua recompensa será a Raquel. Como Jacó amava muito a Raquel, ele resolveu trabalhar mais 7 anos para se casar com ela. Muito tempo se passou. A família de Jacó estava grande agora. Afinal de contas, ele tinha 2 esposas, né? Coitado. Então, mas aí Deus cumpriu a promessa. Jacó agora estava rico, tinha uma grande família e sentiu saudades da sua casa, lá na casa dos seus pais, e decidiu que iria voltar. Então, aproveitou um dia que Labão não estava em casa, organizou a sua família, pegou as suas coisas e fugiu de novo. Quando Labão chegou em casa e viu que Jacó havia ido embora levando suas 2 filhas sem se despedir e tudo que era dele, ficou furioso e decidiu que iria atrás de Jacó. E foi. Mas quando o alcançou, não fez nada para ele, pois no caminho Deus havia aparecido para Labão e dito a ele para que ele não fizesse e nem falasse nada de mal para ninguém que estivesse com Jacó e nem para Jacó, pois Deus o estava protegendo. E Labão obedeceu a Deus e não fez nada para Jacó. Jacó continuou o caminho, mas quando estava chegando perto da casa dos seus pais, ele ficou com medo. Fazia muito tempo que ele não via sua família. 20 anos tinham se passado. Era muito tempo. E ele ficou com medo que o seu irmão Esaú ainda sentisse raiva dele e ainda quisesse pegar ele por causa daquela história do passado. Lembra? Que ele enganou seu pai e enganou seu irmão? Pois é, ele estava com medo. Será que Deus protegeria sua família? Será que Deus protegeria ele? Ele fez toda aquela caminhada de volta. Aquele caminho onde ele teve o sonho da escada, então, ele voltou tudo aquilo, mas agora estava com medo. Jacó sempre se lembrava com muita vergonha do engano que havia concordado em cometer no passado. Ele não gostava de se lembrar daquilo, apesar de saber que Deus o havia perdoado. Mas muito tempo já havia se passado. Ele sabia que o seu pai não ia estar mais vivo, sua mãe também não estaria viva. 20 anos era muito tempo. Ele sabia que Esaú estaria sendo o dono de tudo. E como será que ele se comportaria? O que será que ele faria para Jacó? Ele queria continuar contando com a proteção de Deus, pois Deus o havia protegido até ali. Será que Deus ia continuar protegendo a Jacó? Ou será que iria haver um acerto de contas? Ah, crianças, vocês vão precisar ouvir a próxima história para saber o que aconteceu neste encontro de irmãos. Mas olha o que diz o nosso versinho de hoje, que está em Salmos 91, verso 14. Diz assim: quem se apega a Deus por amor, Ele sempre o livra e o coloca em um lugar seguro. Que maravilhoso, não é mesmo? Fechem os olhinhos de vocês, fiquem em reverência para nós orarmos. Querido e bondoso Deus, muito obrigada porque o Senhor nos perdoa e nos protege. Ajuda-nos, Senhor, a sempre fazer aquilo que te agrada, pois nós queremos deixar o Senhor feliz. Nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembrem-se sempre, crianças, quando confiamos em Deus, Ele cuida de nós, mesmo nas dificuldades. Um beijo e até a próxima!